Olá, minha gente. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral ou na forma escrita, nós recorremos os nossos instrumentos são as palavras, expressões e os enunciados que compõem a nossa língua. E nós usamos dois planos de sentido. Esses planos de sentido são o sentido literal, que é a significação automática e a expressão direta da palavra, e, de outro lado, o sentido figurado, que é quando a palavra veste significados, quando a palavra possui variações de significação. Bom, o sentido denotativo é o sentido literal, é o significado, é a significação básica das palavras, é o significado real, dicionarizado. É uma forma de manifestação que traz uma ideia automática e direta. Fala-se e se entende, dependendo basicamente de alguns aspectos, como por exemplo o grau de escolaridade e o conhecimento de mundo. É muito comum na linguagem referencial, por exemplo, os livros instrucionais, os livros didáticos, as receitas, as bulas, elas usam uma linguagem referencial que precisam ter uma interpretação direta e fazem a utilização frequente da linguagem literal, não literária, tá? E, obviamente, usando termos no sentido denotativo. Tá? Por exemplo, uma aula de geografia, falando sobre aspectos da geografia baiana, obviamente vai usar uma linguagem referencial, vai usar termos denotativos. Bem, já a conotação, ela tem a palavra assume um significado diferente daquele significado que o dicionário traz. Não é o significado dicionarizado, obviamente. A palavra ela tem um significado modificado dentro da situação comunicativa. O eu lírico, ou a voz que fala no texto, ela traz uma significação que vai se encaixar dentro daquele contexto. E essa significação é uma significação que pode ser diferente de outras significações que já foram feitas, já que a palavra assume uma nova significação. Bem, são textos. Os textos poéticos geralmente apresentam os textos subjetivos, dentro das escolas literárias, há muita referência no barroco, no romantismo. Claro que os textos também podem ser mistos e podem apresentar as variações. Geralmente os discursos literários, os discursos publicitários, que precisam de uma maior carga de expressividade, geralmente usam muita ironia, usam muito o sentido duplo das palavras, ou seja, as palavras vão, às vezes, as palavras querem dizer ou trazem um significado diferente, e aí, obviamente, a construção dessa mensagem vai trazer para quem vê, quem assiste, o receptor da mensagem vai decifrar, vai decodificar. Tá? Um exemplo de poesia. A poesia é um exemplo significativo disso. A poesia de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente. Augusto dos Anjos dizia: vez, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Castro Alves era um sonho dantesco. Então, todas essas referências são referências subjetivas, portanto, estão relacionados à conotação e à denotação. O domínio dos conceitos da conotação e denotação são fundamentais para que se encare o universo dos textos.
numa interpretação textual, é muito comum se fazer referência, por exemplo, à questão X. O texto fala sobre a relação do homem com a natureza. E logo abaixo tem a questão 1. E aí tem a palavra, lá no texto, a palavra rebotalho. Bem, essa palavra rebotalho não é uma expressão que é muito comum, ou seja, ela tem baixa frequência. Ou seja, quando uma palavra ela não é muito comum, tá? Ela não é uma palavra muito frequente, nós vamos dizer que essa palavra é uma palavra de baixa frequência. Tá? E agora, quando você passa para analisar o contexto desse texto, aí vamos ver, mais ou menos tem lá, rebotalho. O povo brasileiro não é rebotalho, não é lixo, não é bagaço, não é... Tá, bem, aí você associa, rebotalho só pode ter a ver com lixo, bagaço, resto, subproduto. Então, você, pelo contexto, você chegou à significação em um texto, mesmo que essa palavra não fosse uma palavra do seu cotidiano, mas o texto trazia. Mas nem sempre o texto traz essas referências. Tá? Então, aí for a referência, rebotalho no dicionário realmente significa isso. Mas, quando você diz o povo não é rebotalho, notem que a associação ela é subjetiva. Então, a ideia aí é conotativa. A ideia de que o povo brasileiro, já que o rebotalho é subproduto, é bagaço, mas o ser humano não tem essa definição, vamos dizer assim, literal. Essa associação ela é subjetiva. Essa associação ela é aquela ideia de quando você fala de bagaço, algo que se jogue fora. E um ser humano não pode ser considerado como algo que é um bagaço, que é um subproduto. Então a ideia de valorização, de reconhecimento, de não entender naquele texto o povo brasileiro como algo descartável. Espero que você tenha entendido. Nos nossos próximos encontros vamos conversar sobre mais aspectos significativos da gramática normativa. Espero vocês. Até lá.